Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre o vírus HIV. Mas antes da aula começar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e considerar se tornar membro deste canal para assim valorizar o meu trabalho. A família dos retrovírus pertence à sexta classe de Baltimore, logo eles sintetizam DNA a partir de RNA através da transcritase inversa ou retrotranscritase. Eles possuem 4 importantes patógenos humanos, a família dos retrovírus. 2 deles pertencem aos delta-retrovírus, que são os HTLV 1 e 2, que significa vírus da leucemia das células T humanas, e outros 2 pertencem aos lentivírus, que são os HIV 1 e 2, que significa vírus da imunodeficiência humana. Nesta aula, eu irei abordar o HIV de tipo 1, pois ele causa 95% das infecções, enquanto o HIV de tipo 2 ele está concentrado no oeste africano e possui de diferencial uma progressão mais lenta da doença que nós logo iremos analisar. E em outras aulas eu irei falar sobre os HTLV 1 e 2. O vírus do HIV ele possui um envelope, no qual este envelope é decorado com glicoproteínas virais, codificada pelo gene ENV viral. Temos então a glicoproteína GP120, que reconhece as células-alvo, e a GP41, que auxilia na fusão do envelope viral com a membrana celular. O seu capsídeo é icosadeltaédrico, que possui no seu interno um nucleocapsídeo associado a 2 moléculas de RNA a um único filamento de polaridade positiva, que possuem um cap no 5' e uma cauda poliar no 3'. Atenção que o genoma do HIV ele não é segmentado, e sim diploide. Ambas moléculas possuem os mesmos genes. Além disso, dentro do capsídeo, encontramos a retrotranscritase, a integrases, proteases e proteínas que auxiliam no ciclo infectivo viral. Eu vou citar agora os principais momentos do ciclo deste vírus na célula, e em alguns desses processos existirão fármacos antivirais que eu irei citar. No processo de adsorvimento, a glicoproteína GP120 possui uma região constante que interage com células que possuem a proteína de membrana CD4. Essa glicoproteína também possui uma região variável que interage com receptores de quimoquinas, que servem como correceptores no processo de adsorvimento deste vírus. Durante uma infecção primária, a GP120 tende a interagir com o receptor CCR5, presente preferencialmente nos macrófagos. Porém, com o passar dos anos, as mutações que se acumulam nesses vírus tendem a selecionar a GP120 capaz de interagir com o receptor CXCR4, presente preferencialmente nos linfócitos. Existe um anticorpo monoclonal, conhecido como ibalizumab, capaz de interagir com a proteína CD4 e inibir a entrada do vírus. De forma similar, também existe um outro fármaco chamado Cellcentri, capaz de impedir a entrada do vírus HIV, que interage com o correceptor CCR5. Após a interação do GP120 com o correceptor, isto irá induzir a exposição de uma porção altamente hidrofóbica de GP41, que se insere na membrana plasmática da célula, facilitando a fusão do envelope com a membrana celular. Existe um fármaco conhecido como enfuvirtide, que se liga a GP41, impedindo seu inserimento na membrana plasmática celular. Depois do adsorvimento, irá ocorrer o processo de retrotranscrição da molécula de RNA a único filamento em uma molécula a duplo filamento de DNA, que poderá ser integrado no genoma celular. A retrotranscritase possui diversas habilidades. Primeiro, ela realiza a síntese de um duplo filamento híbrido de DNA com RNA, e depois ela irá realizar uma atividade endonucleásica, degradando o RNA do genoma viral, e ocorre depois a síntese de um filamento de DNA, formando no final, então, um duplo filamento de DNA. E após o processo que eu irei explicar melhor logo mais, este duplo filamento de DNA poderá ser integrado no genoma celular para utilizar dos nossos mecanismos de transcrição para a síntese de um RNA mensageiro que, através do ribossoma, irá sintetizar as proteínas virais. Aquilo que eu quero enfatizar agora é a quantidade de processos de síntese de material genético, que, associado a uma nula atividade proofreading da retrotranscritase, mais a infecção crônica causada pelo HIV,
favorece fenômenos de mutação deste vírus, e a principal consequência é o aparecimento de resistência a fármacos antivirais, que nós iremos estudar melhor este problema no final da aula. A transcriptase inversa é alvo de diversos fármacos com mecanismos de ações diferentes, tanto por inibitores nucleosídicos quanto por inibitores não nucleosídicos. Após isso, o vírus sofre um transporte ativo através do complexo do poro nuclear para o núcleo da célula, onde irá sofrer a ação da integrase, integrando este material genético viral no genoma celular, que tende a se posicionar nos introns de genes altamente transcritos. E a ação da integrase pode ser alvo de diversos fármacos, como por exemplo o raltegravir, o elvitegravir e o bictegravir. O vírus do HIV ele vem expresso quando a célula que o possui integrado é estimulada a transcrever, como por exemplo quando um linfócito CD4 de memória sofre uma estimulação antigênica. Fora isso, o vírus ele pode permanecer em um estado de latência dentro dessas células e não existirá nenhum fármaco antiviral capaz de remover este provírus, ou seja, provírus é o genoma viral integrado no nosso genoma. Logo, uma infecção do vírus do HIV irá durar por toda a vida do indivíduo, com este vírus permanecendo em latência, principalmente nos linfócitos TCD4 de memória. O vírus da família Retroviridae possui 3 regiões codificantes no interno do genoma viral, as regiões GAG, POL e ENV. A região GAG é a região mais da 5' e codifica para as proteínas que irão formar o capsídeo. Primeiro, irá ocorrer a síntese de um único precursor GAG que sofre uma maturação por proteases, produzindo diversas proteínas que irão compor o capsídeo e o núcleo capsídeo. Depois, nós temos a região POL, responsável por codificar as enzimas usadas pelo HIV, como por exemplo as proteases, as heterotranscriptases, as integrases. E frequentemente, devido a uma alteração do códon de stop, se irá produzir um único precursor entre esses 2 genes, que será ser denominado GAG-POL, que também sofre ação de proteases, permitindo a individualização e maturação das proteínas. E para isso ser possível, as proteases já devem ser funcionais até mesmo nessa proteína precursora GAG-POL. A região ENV gera um precursor que também sofre uma maturação de proteases, porém de proteases celulares dessa vez, e essa região irá gerar as glicoproteínas que irão decorar o envelope do vírus, como por exemplo a GP41 e a GP120. Além disso, existem várias outras proteínas formadas por mecanismo de splicing alternativo, como por exemplo a proteína TET, que estimula o recrutamento dos fatores que estabilizam a RNA polimerase 2 no processo de transcrição dos provírus. Tem também a proteína Hev, capaz de realizar um transporte ativo através do complexo do poro nuclear, levando principalmente transcritos do provírus que não sofrem um completo mecanismo de maturação de RNA. Lembrando que em uma célula saudável, apenas sai do núcleo os RNA mensageiros que sofrem um processo de maturação. Tem também a proteína NEF, que consegue internalizar e degradar as moléculas CD4. E fazendo isso, elas conseguem impedir a infecção de outros vírus, pois o utilizo de CD4 é um mecanismo comum entre vírus que possuem este tropismo de células que apresentam CD4. E de consequência, ao diminuir a probabilidade dessas células de sofrerem mais infecções, irá preservar a célula de uma resposta celulomediada ou de uma apoptose, além de favorecer para um estado de imunodeficiência humana, pois sem o CD4, os linfócitos TCD4 não conseguem realizar com plenitude as suas funções. Além de que a ausência do CD4 facilita a liberação de novos vírus, já que a presença do CD4 poderia prender os vírus que tentavam sair da célula em um mecanismo similar que nós já vimos nas aulas introdutórias sobre a teterina. E outra função do NEF é aquela de realizar uma downregulação sobre a expressão do complexo maior de histocompatibilidade de tipo 1 dessas células infectadas. E, de consequência, se irá observar uma menor resposta célula-mediada neste indivíduo. Outra proteína similar é a VPU, que consegue degradar o CD4 enquanto ele está no retículo endoplasmático antes da sua exposição na membrana. E também ela consegue degradar a teterina. Ou seja, ela consegue degradar 2 proteínas que iriam conseguir prender o vírus no momento da sua gemação, facilitando então
a liberação de novos vírus. Uma outra proteína produzida é a VIF, que consegue neutralizar a ação do fator de restrição, também já analisado nas aulas introdutórias. No caso, essa proteína inibe a ação do fator ApoBec3G, este fator de restrição deveria estimular a mutação dos genomas virais com o objetivo de torná-los não funcionais para causar um ciclo infectivo. O HIV causa todo ano cerca de 1 milhão de mortos, que são concentrados na África em locais onde o acesso à terapia e a informações básicas de saúde são muito limitados. E esta limitação de informação básicas irá dar espaço tanto para negacionistas quanto para terapias alternativas, como, por exemplo, já houve políticos no passado declarando que a beterraba curava o HIV ou que o HIV não causava a AIDS. E o simples acesso a informações básicas de saúde, por exemplo, o simples acesso pode estimular o uso de preservativos na população ou então o não compartilhamento de seringas entre indivíduos viciados em drogas endovenosas. Quando não tratado, o HIV é presente em altas concentrações no sangue e no esperma e em concentrações menores, porém ainda significativas em secreções vaginais, leite maternos e em quantidade muito baixas na saliva. E atenção, na saliva a concentração é tão baixa que o beijo não transmite o HIV. Obviamente, considerando que o indivíduo soropositivo não irá possuir nenhum ferimento na boca ou em regiões próximas que contamine com sangue a região bucal. Em grávidas, o vírus pode se infectar o bebê, tanto através da placenta quanto durante o parto. O tipo de sexo mais a risco de transmissão do HIV é o sexo anal, principalmente para o ser passivo, pois se irá acumular danos mais facilmente nesta região, dando acesso ao HIV diretamente na circulação sanguínea. Porém, caso o indivíduo realize o tratamento de forma correta e faz os exames para acompanhar a carga viral, nós veremos que, em um determinado momento, o vírus chega em um nível indetectável pelos exames. Neste nível, o HIV não é transmissível por nenhuma forma sexual e irá reduzir também a chance do feto se contaminar no útero para 0,1% das mães infectadas. E, apesar de também reduzir a quantidade do vírus presente no leite materno produzido pela mãe soropositiva, não se recomenda a amamentação. A progressão dessa infecção em um indivíduo não tratado é, após a infecção primária, uma rápida diminuição das contagens dos linfócitos CD4 e um aumento da viremia. Por volta das 3 primeiras semanas, não irá ter sintomas do indivíduo e o vírus ainda se encontrará em uma quantidade indetectável. E essa é a fase considerada fase de eclipse, pois apesar de indetectável por qualquer exame, o indivíduo ainda poderá transmitir, principalmente através de doações de sangue, este vírus para terceiros. A viremia irá rapidamente se propagar enquanto o HIV irá encontrar um ambiente rico em células com a proteína CD4 na membrana, pois ele irá se difundir inicialmente através dos linfonodos, e aqui a viremia irá atingir o seu ápice de toda a infecção que ainda está por vir. Conforme a viremia aumenta, o nosso corpo, através da imunidade inata, começa a produzir interferão, que irá estimular tanto a resposta celulomediada quanto uma produção de anticorpos. E a viremia irá cair e se estabilizar, mas ela não irá zerar por causa dos vírus que já conseguiram se integrar ao genoma de nossas células. E quais são todos os tipos celulares que o vírus consegue causar uma infecção ainda não é bem compreendido pela ciência, porém a mais importante é a dos linfócitos TCD4. De consequência à ação do interferão, a gente desenvolve uma síndrome semelhante a uma influenza, ou seja, gripe, febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular, mas pode-se também ser assintomática esta produção de interferão. A produção, então, do interferão irá marcar a fase aguda do HIV, onde pode-se, então, observar esses sintomas não específicos que eu citei ou não. Junto com essa primeira queda da viremia, iremos observar uma leve recuperação da quantidade de linfócitos TCD4 que não irão retornar ao normal. Porém, por causa da ação do vírus em latência, e por mais que a concentração dos linfócitos depois dessa primeira oscilação aparentam se estabilizar em um valor no período de cerca de 4 a 6 meses após a infecção inicial, pouco a pouco, em um indivíduo não tratado, o valor da viremia irá aumentar ao longo dos anos,
enquanto o valor dos linfócitos TCD4 irá pouco a pouco diminuir. Enquanto a concentração dos linfócitos TCD4 estiver entre 1.200 a 500, o indivíduo dificilmente sentirá qualquer suspeita de estar contaminado. Porém, a concentração vai diminuindo pouco a pouco conforme os anos e abaixo dos 350, o indivíduo irá se encontrar a risco de reativação, por exemplo, do vírus varicela zoster, tuberculose e diversas outras infecções bactéricas. Abaixo das 200 células por milímetro cúbico, o indivíduo irá se encontrar a risco de contrair infecções que mais causam a morte dos pacientes com AIDS, que são os fungos como as pneumocistes, que irão causar pulmonite, e pode ser também infectado pela cândida, como por exemplo Candida albicans, que irá causar uma infecção generalizada. Abaixo da concentração de 100 células por milímetro cúbico, o corpo se torna quase que indefeso contra qualquer tipo de infecção. E os fungos, que geralmente são facilmente e constantemente combatidos por indivíduos saudáveis, irão causar infecções mortais nos últimos instantes do paciente com AIDS. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra AIDS, que todo mundo sabe que tem algo a ver com HIV, eu só citei agora depois de muito tempo de aula. Afinal de contas, o que é a AIDS? A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida e um indivíduo irá apresentar essa síndrome, por definição, quando a contagem dos seus linfócitos TCD4 estará abaixo das 200 células por milímetro cúbico. Ou seja, quando a incapacidade do sistema imunitário já está altamente comprometida. Bom, por que simplesmente abaixar a concentração dos linfócitos TCD4 no sangue, o HIV nos deixa tão exposto assim imunologicamente? Esses linfócitos TCD4, eles são um ponto-chave nos mecanismos de defesa para todos os micro-organismos e até para conter células cancerígenas eles servem. Por exemplo, os linfócitos TCD4 conseguem estimular os linfócitos citotóxicos CD8 para uma resposta celulomediada contra células que apresentam uma infecção viral ou câncer. Ele também consegue estimular os linfócitos TCD4, conseguem estimular os mastócitos e eosinófilos para lutar contra fungos e grandes parasitas multicelulares. E ele também consegue, o linfócito TCD4 também consegue estimular os neutrófilos para lutar contra bactérias. Além de que a ausência desses linfócitos TCD4 irá causar um desequilíbrio de respostas do linfócito B, ou seja, irá também comprometer a resposta humoral. Ou seja, o paciente com AIDS estará a risco da hiperproliferação de agentes patógenos oportunísticos, ou seja, que não irão conseguir causar nada se a gente estiver saudável, mas irão causar em um paciente imunocomprometido, e o paciente com AIDS também estará a risco de diversos tumores. Na diagnose do HIV, se prefere testes moleculares, pois aqueles testes sorológicos que medem os anticorpos só serão eficazes depois que esses aumentam de quantidade, e esse período irá ocorrer de 6 a 12 semanas após a infecção inicial. Enquanto um teste molecular como a Reverse Transcriptase, PCR, já consegue medir o vírus de 6 a 10 dias após a infecção inicial. Lembrando que quanto mais tempo a gente demora para identificar um sujeito soropositivo, maior é a probabilidade de que ele, por exemplo, vá doar sangue contaminado, porém identificável, este vírus do HIV. A terapia contra o HIV encontra dificuldade que este vírus não se elimina do organismo, mesmo quando ocorre um tratamento eficaz. E isso favorece o aparecimento de cepas virais resistentes a fármacos antivirais. Para evitar este problema, se irá utilizar vários fármacos simultaneamente em uma terapia conhecida como HAART, Highly Active Antiretroviral Therapy, que, ao se utilizar vários fármacos de uma vez, o vírus deverá desenvolver mecanismo de resistência para todos os fármacos utilizados de uma vez, que é um fenômeno muito mais improvável. Ou seja, por exemplo, vamos utilizar o fármaco A, que possui o mecanismo de ação A, e o fármaco B, que possui o mecanismo de ação B. De nada adianta uma cepa viral desenvolver resistência contra o fármaco A, enquanto o fármaco B ainda ser capaz de controlar a sua proliferação. E se controla a sua proliferação, ela não irá propagar a informação de resistência contra o fármaco A, por mais que ela tenha desenvolvido essa informação. Ou seja, ao se utilizar simultaneamente o fármaco A e o fármaco B, o vírus, para conseguir
desenvolver a farmacorresistência e propagar essa informação, deverá desenvolver simultaneamente a resistência contra o fármaco A e o fármaco B, que é um fenômeno muito mais improvável. O utilizo de fármacos simultaneamente com mecanismos de ações diferentes também consegue evitar a alta dosagem de fármacos análogos nucleosídicos, como por exemplo a azidotimidina, que foi o primeiro fármaco desenvolvido contra HIV. E de que, apesar de terem mais atividade, esses análogos nucleosídicos, mais afinidade para a retrotranscriptase viral do que para as nossas polimerases celulares, eles ainda assim podem apresentar uma toxicidade ao interagir com as nossas polimerases celulares, principalmente se eles forem usados sozinho e de consequência de concentração maiores, que irá aumentar então a sua toxicidade, ao se aumentar a quantidade de fármaco utilizado. Por isso, se prefere utilizar, junto com esses análogos nucleosídicos, outros fármacos com mecanismos de ações diferentes, como por exemplo a nevirapina, que se insere na retrotranscriptase viral e inibe a sua região catalítica. Pode usar também inibidores da integrase, como por exemplo raltegravir, ou pode-se usar também o ibluvumab, que é um anticorpo monoclonal e se irá ligar a CD4 e impedir a entrada desse vírus. Mas esses são só alguns exemplos. Existem muitos fármacos desenvolvidos contra o HIV. O tratamento padrão usa 2 inibidores nucleosídicos mais um fármaco com um mecanismo de ação diverso. E o tratamento começa no momento que o indivíduo vem identificado como soropositivo. Quanto antes começar o seu tratamento, mais tempo ele ganha até a progressão para o estado de AIDS. O tratamento ele deve durar por toda a vida do indivíduo, com o objetivo de deixar a sua carga viral indetectável e intransmissível sexualmente. Caso ele interrompa o tratamento, mesmo que só por algumas semanas, já irá se observar um imenso aumento da viremia, derivado das atividades de síntese de células que possuem esse genoma viral integrado no seu genoma celular. Se estima que apenas 60% dos indivíduos infectados realizem terapia, principalmente porque a maioria dos indivíduos que não a realizam nem sequer sabem que estão infectados, enquanto uma outra grande parte dos casos restantes, apesar de saber que estão infectados, não têm acesso a remédios. Apesar do tratamento para o HIV não ter cura, já houve eventos que causaram uma cura completa de indivíduos. Vocês se lembram que no processo de entrada desse vírus na célula ocorre a interação com o correceptor CCR5? Então, existe uma mutação que alguns indivíduos apresentam que no lugar do gene CCR5, eles apresentam um gene mutado que é denominado CCR5 delta 32. E ele codifica uma versão não funcional do receptor CCR5, que então não é capaz de ser utilizado pelo HIV no seu processo de entrada. Esta mutação irá impedir a infecção em indivíduos homozigóticos e até mesmo aqueles que são heterozigóticos, ou seja, apresentam um gene mutado e o outro não. Esses indivíduos heterozigóticos também apresentam uma maior resistência ao HIV e uma mais lenta progressão da sua doença, mais tempo eles têm entre a infecção inicial e o estado de AIDS. Em 2007, um paciente com leucemia mieloide aguda e soropositivo para o HIV precisava realizar um transplante de medula para sobreviver. O seu médico, ao se lembrar das evidências que demonstravam que essa mutação poderia impedir a infecção do HIV, procurou e encontrou com uma quantidade considerável de sorte, devido a problemas de histocompatibilidade entre doadores e receptores, um doador que, além de compatível, possuía a mutação CCR5 delta 32. E, desde aquela cirurgia de transplante até hoje, Timothy Ray Brown, da Alemanha, se manteve sem viremia, mesmo após a suspensão dos fármacos anti-HIV, se tornando então o primeiro indivíduo completamente curado da HIV. E após ele, um outro indivíduo em Londres, diagnosticado com linfoma e HIV, também sofreu um transplante de medula de um indivíduo com homozigose para a mutação CCR5 delta 32 e em 2016. E em 2019, ele foi considerado o segundo indivíduo curado do HIV. Estes casos, obviamente, levaram os cientistas ao laboratório, animados de terem achado um caminho para a cura do HIV.
Hoje em dia, a estratégia que está se trilhando é a tentativa de uma engenharia genética de células estaminais hematopoéticas, com o objetivo de cortar ambos os genes CCR5 e remover uma parte, de forma a deixá-lo tronco e não funcional, igual ao gene mutado. Alguns anos atrás, os mecanismos moleculares usados para esses cortes geralmente eram as denominadas zinc finger nucleases, que atualmente estão totalmente superadas pela técnica CRISPR, que consegue modelar com facilidade qualquer genoma em que a CRISPR for instruída a modelar. De fato, essa CRISPR é tão eficiente que, eu não sei se vocês se lembram, mas que em 2018 nasceu os primeiros bebês geneticamente modificados da história da humanidade, feitas de forma escondida por um cientista chinês, em filhas de um pai soropositivo e uma mãe soronegativa. Este procedimento, porém, foi contra diversas convenções científicas e ele foi até preso por 3 anos como punição. Ele conseguiu modificar ambos os genes que codificavam para o receptor CCR5 para uma forma similar àquela encontrada no CCR5 delta 32. Ocorre que hipotizar e testar teorias in vitro é uma coisa. Aplicar essas teorias incompletas e pouco compreendidas em seres humanos que não estão em um perigo real de HIV e nem sequer estavam infectadas é uma coisa bem diferente. Não existe nenhuma garantia que a simples modificação desse gene não terá uma consequência em qualquer outro aspecto da vida dessas meninas. Até o momento, nenhuma vacina está disponível. Caso você, soronegativo, entre em contato com líquidos biológicos ou seringas com o risco desses estarem contaminados com HIV, se realiza uma profilaxia pós-exposição com uma terapia muito similar àquela do HAART e deve ser realizado o quanto antes por um período de 1 mês. Quanto mais cedo, até ser com prazo de 72 horas da exposição inicial, a chance de você conseguir evitar a infecção é muito grande. Porém, se você deixa passar do período de 72 horas, a probabilidade de você conseguir conter uma infecção, partindo do pressuposto que aquele material que te infectou estava contaminado, cai para 30%. Existe também uma terapia pré-exposição com o remédio Truvada, que é composto de 2 fármacos, e se recomenda uma pílula por dia enquanto a situação de risco persistir. Por exemplo, se você se relaciona sexualmente com alguém soropositivo que ainda não atingiu o nível do tratamento onde a sua viremia fica indetectável e logo intransmissível sexualmente, é recomendável que utilize esse tratamento Truvada até o seu parceiro chegar nesse nível indetectável. A melhor forma de prevenção é a utilização de preservativos em todos os tipos de sexo e jamais compartilhar seringas, além da educação da população. É isso aí, chegamos no final da nossa aulona sobre o HIV. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, que o YouTube me fala que 70% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos no meu canal. Então, se já tá aí, então se inscreve. Considere também se tornar membro desse canal para valorizar e incentivar o meu trabalho. E eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrar vocês em um próximo vídeo desse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!